Revelado o impossível, milionário em como escuta a verdade tocante e aperta a mão da faxineira. Os corredores do hospital estavam frios e silenciosos, quebrados apenas pelo som dos aparelhos que monitoravam a vida de Carlos, um homem cuja riqueza e poder eram tão vastos quanto os prédios altos de São Paulo. Nascido em berço de ouro, ele tinha tudo o que desejasse, menos um coração que pulsasse verdadeiramente. Agora, em coma após um trágico acidente de carro, sua família, um verdadeiro panteão da elite rica, se aglomerava nas salas, esperando ansiosamente pelo momento em que ele despertaria. O que se escondia por trás de sua máscara de sucesso? Ninguém sabia. A lua iluminava a sala onde Carlos estava internado. O cheiro de desinfetante era forte, e Rosa, uma faxineira simples, se aproximou do leito dele mais uma vez. Enquanto limpava a mesinha lateral, ela olhou para aquele homem que tinha tudo e sentiu uma pontada de compaixão. Ele poderia ter sido diferente, pensou. Com um toque gentil, começou a falar. Rosa não era ninguém em um mundo repleto de avareza, mas tinha uma luz própria, um brilho que pertencia aos que sabiam amar, apesar das dificuldades. Carlos, meu filho e eu passamos por tantas dificuldades. Ela começou, e sua voz, carregada de emoção, ecoou suavemente pela sala. Eu me lembro de dias em que não tinha o que dar a eles para comer. O que é isso, não ter o que colocar na mesa? As lágrimas nos olhos dela refletiam a vida que muitos ignoravam, enquanto ela falava. Cada palavra era uma revelação profunda que se conectava ao vazio na vida de Carlos. Rosa falava de lutas diárias, de ser invisível em meio a todos que passavam na vida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Rosa falava com fervor, e enquanto isso, algo maravilhoso aconteceu. Carlos, em um instante quase místico, apertou a mão dela. Aquele gesto parecia um milagre, uma faísca de vida em meio à escuridão. Rosa sentiu seu coração disparar, a conexão entre eles, por um breve momento, desnudou as diferenças sociais e econômicas. Você precisa acordar, Carlos. Lembre-se de quem você é, dos que te cercam. Ela implorou, sua voz entrecortada pelo choro. Coração a mil, ela se perguntava se seria apenas uma ilusão, uma esperança em um deserto de apatia. Havia algo importante que precisava ser dito. Enquanto as horas passavam, a tensão pairava entre eles. O que tudo isso significaria? Seria Carlos capaz de acordar e se lembrar de quem realmente era? Rosa sentia que aquele momento poderia ser um divisor de águas na vida dele e de sua família. As sombras do passado e as luzes do futuro se entrelaçavam naquele quarto de hospital, esperando pela decisão de um homem que, se despertasse, poderia se transformar em tudo que não havia sido. E no fundo do seu ser, Rosa sabia que esse diálogo, entre eles, poderia mudar não apenas a vida de Carlos, mas também a forma como ele enxergava as pessoas que tanto lutavam, invisíveis aos olhos da sociedade. A luminosidade da manhã começava a entrar pela janela, desenhando sombras dançantes no chão do quarto. O som dos monitores, que antes era uma sinfonia entediante, agora parecia uma canção de esperança. Rosa, cansada e emocionada, não conseguia parar de pensar no que acabará de acontecer. Carlos havia apertado sua mão, e isso era o suficiente para reacender a esperança dentro dela. Mas a pergunta pulsava em sua mente: ele realmente ouviria suas palavras? O que passava pela cabeça dele enquanto estava preso naquele estado entre a vida e a morte? Rosa olhou em volta, as paredes do hospital pareciam tão frias e distantes, mas isso não a impediu de sentir uma força. O que ela havia dito era mais do que uma conversa comum, era um grito do fundo do coração de alguém que tinha visto o pior da vida. Enquanto isso, do lado de fora do quarto, a família de Carlos estava em desespero. Seus parentes riquíssimos andavam de um lado para o outro,
com olhares preocupados, intensificados pelas ligações e sussurros. O que vamos fazer se ele não acordar? Murmura uma prima, com a voz trêmula e os olhos avermelhados. E assim, em meio ao caos, eles começavam a ver o que o homem mais rico do Brasil realmente significava para eles, um símbolo de status ou um verdadeiro pilar familiar. Rosa, percebendo a movimentação, decidiu retornar ao quarto. A conexão que havia sentido era forte demais para ser ignorada. Com um sopro de coragem, ela se aproximou novamente da cama. O sentimento de dúvida ainda persistia, mas ela sabia que precisava continuar. Carlos, o que você sente quando ouve meu voz? A pergunta ecoou enquanto ela segurava a mão dele com firmeza, buscando uma resposta que estava além do que palavras podiam expressar. Então, algo inesperado aconteceu. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Carlos, e por um momento, uma sombra do que ele poderia ser passou por seus lábios. A imagem de um homem preso em um mundo repleto de ouro, um espaço onde as emoções eram cercadas por cercas de frieza, começou a se desfazer. Ele estava lutando para se libertar, e Rosa, em sua simplicidade, era a chave. Você precisa lembrar do que é importante. Não é o dinheiro, não é o poder, é o amor que você compartilha, ela disse. As palavras dela eram uma ponte não só para Carlos, mas para todos que esperavam do lado de fora do quarto. O chamado dela ecoou pelas paredes, e uma energia nova parecia fluir pelo ambiente. Havia algo grande prestes a acontecer. Enquanto isso, as luzes dos equipamentos começaram a piscar, dando a entender que algo estava mudando. Do lado de fora, um dos familiares de Carlos gritou: "Ele está reagindo!" E com isso, um misto de emoção e medo tomou conta do hospital. A esperança se misturava à ansiedade, como uma balança que poderia pender a qualquer momento. Carlos, com a mente lutando para emergir da escuridão, lembrava-se das vozes. Ele ouviu Rosa mais uma vez, e naquela conexão genuína, havia algo pulsando dentro dele. O que ele faria a seguir? Carlos finalmente começava a acordar para a vida, mas sua consciência ainda estava em um mar de incertezas. Ele poderia mudar? O que suas escolhas traziam de volta para a sua vida? Com a certeza de que esse momento era apenas o começo de uma longa jornada de redenção, Rosa segurou ainda mais firme a mão de Carlos, sua fé renovada. E na sala envolta de uma tensão palpável, todos aguardavam, sem saber o que o despertar de Carlos significaria para eles. O coração de Rosa disparava enquanto o eco de ele estar reagindo ainda ressoava em seus ouvidos. A sala parecia girar, cada minuto se arrastando como se o tempo tivesse desacelerado. Ela ainda segurava a mão de Carlos, agora um pouco mais quente, e era como se um feixe de luz estivesse se abrindo ao redor deles. O que estava prestes a acontecer era invisível, mas palpável, como uma corrente elétrica que percorria o ar. As vozes da família de Carlos cresciam em volume, cheias de expectativa e medo. Cada um deles estava à beira de uma revelação. Para eles, ele sempre foi o homem que tudo tinha, a pessoa de sucesso que parecia não ter coração. Mas naquele momento, naquele quarto de hospital, era difícil ignorar a fragilidade da vida. Rosa, no fundo, sabia que a reação dele não era apenas um reflexo da dor e da luta, era também um sinal de que ele estava ouvindo. Carlos, se você estiver me ouvindo, me escute. Eu estou aqui, lutando por você, ela sussurrou. O tom de sua voz estava carregado de emoção, e mesmo que ela não soubesse o impacto que as palavras teriam, sentia que era mais do que um apelo, era um pacto de vida. Então, uma nova onda de tensão percorreu o ambiente. Os monitores começaram a emitir bips rápidos, anunciando uma mudança. Os rostos da família se contorceram em uma mistura de esperança e medo. O médico, que havia chegado para verificar os sinais vitais, franziu a testa e aproximou-se da cama, analisando as telas e os equipamentos. Carlos, você está aqui? Se você está aqui, mostre-nos, o médico ordenou, em um misto de firmeza e esperança. Rosa olhou nos olhos de Carlos, buscando um sinal. Era como se ela estivesse conectada a ele de uma forma que transcendia as palavras. Então, em um momento de pura mágica, Carlos abriu os olhos lentamente. As pupilas dilataram enquanto ele tentava focar.
O que era um labirinto escuro agora começava a clarear. O silêncio no quarto era palpável, e até os aparelhos parecia que seguravam a respiração. Por alguns instantes, o mundo inteiro havia parado. Carlos encarou Rosa, e enquanto suas emoções fluíam, uma leve expressão de reconhecimento apareceu em seu rosto. Os lábios se moveram, mas as palavras eram ininteligíveis. O que viria a seguir? Então, ele disse algo que fez o coração de Rosa disparar. Você realmente está aqui? A voz dele era rouca e fraca, mas havia uma sinceridade que tocou todos ali presentes. Numa fração de segundo, toda a frieza que cercava sua vida anterior parecia derreter. Ele estava começando a acordar não só da coma, mas da escuridão emocional em que havia estado. Rosa não hesitou. Estou aqui, Carlos. Sempre estarei aqui. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas eram lágrimas de alegria. Ele estava desperto, e a conexão que sentiam era mais forte do que qualquer dinheiro que ele pudesse ter acumulado. A sala explodiu em murmúrios. A família estava perplexa, cada um começando a reavaliar sua relação com o homem que antes viam como uma fonte de riqueza e poder. O homem que tivera tudo estava agora à mercê de uma nova oportunidade. Mas, o que era essa oportunidade? Carlos lentamente começou a se mover na cama. O medo e a dor se misturavam em seu olhar. Ele estava começando a compreender que a vida não se tratava apenas de negócios fechados e contratos milionários. Era sobre as conexões reais, as que aquecem o coração. Mas ainda havia um longo caminho a percorrer e muitos desafios pela frente. A tensão aumentava novamente. O que aconteceria agora que Carlos havia acordado? A verdadeira luta estava apenas começando. Rosa olhou nos olhos de Carlos, e com um sorriso tímido, perguntou, o que você quer fazer agora que está aqui de novo? Antes que ele pudesse responder, uma sombra de dúvida cruzou seu rosto, e o silêncio que se seguiu fez com que todos na sala segurassem a respiração, aguardando a resposta que poderia mudar tudo de novo. Carlos ficou em silêncio, seus olhos pareciam vagar pelo quarto, como se buscassem mais do que as paredes brancas e os rostos preocupados. A verdade era que ele estava tentando encontrar a si mesmo novamente, perceber quem era naquele novo capítulo tão inesperado de sua vida. Rosa notou a confusão em seu olhar. Carlos, você está com medo? Perguntou, suavemente, tocando a mão dele com ternura, como se a fisicalidade do gesto pudesse transmitir segurança. Ele balançou a cabeça lentamente, os lábios ainda se movendo sem emitir som. A luta dentro dele estava evidente. Por um momento, parecia que a realidade estava esmagando suas esperanças. Tudo o que uma vez significou muito para ele agora parecia pequeno diante daquela sensação de vulnerabilidade. Carlos, olhe para mim. Você é mais do que o que conquistou. Você ainda pode mudar tudo isso, Rosa insistiu, a voz firme apesar do tremor em seu coração. E, de repente, em um momento quase mágico, ele apertou a mão dela. A pressão era leve, mas cheia de significado. A conexão que eles estabeleceram naquele instante era mais forte do que muitos laços familiares. Rosa sentiu o calor dele e o coração dela se aquecia com a pequena vitória. Os presentes, em estado de expectativa, observaram cada movimento. A irmã de Carlos deu um passo à frente, segurando um pedaço de papel. Carlos, você se lembra daquela vez em que você disse que ia mudar o mundo? Você tinha tantos sonhos, lembre-se disso. Você pode ainda realizá-los. Carlos parecia querer se lembrar. Ele tentava, mas as lembranças eram como sombras que se esvaíam antes que ele pudesse agarrá-las. A voz de Rosa ecoava em sua mente, reacendendo uma centelha dentro dele, empurrando-o a lutar. O que você quer fazer agora que está aqui de novo? Ainda ressoava, um convite ao movimento, à mudança. Após um longo suspiro, Carlos finalmente conseguiu murmurar, preciso encontrar um novo caminho. Quero me reconectar. Não só com vocês, mas comigo mesmo. Um resmungo de surpresa e alívio percorreu a sala. Rosa sorriu, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Esse é o primeiro passo, Carlos. Estamos todos aqui para te apoiar. Mas, mesmo em meio àquele momento de esperança, o médico interrompeu.
Precisamos monitorar a condição dele. Ele ainda está muito frágil e isso será um processo. As palavras desceram como um balde de água fria, e a animação que preenchia o quarto fez uma breve pausa. Carlos olhou para o médico e depois para Rosa. Ele precisava da força dela, e, ao mesmo tempo, a preocupação girava em sua mente. E se eu não conseguir? E se tudo isso for só uma ilusão? Carlos, a dúvida é uma parte da jornada. Você vai ter altos e baixos, não existe um caminho direto para a cura. Mas temos que começar de algum lugar, respondeu ela, com um brilho de determinação nos olhos. O ambiente estava tenso, as esperanças e inseguranças se misturavam. O que seria necessário para que Carlos realmente pudesse se libertar da escuridão que o cercou por tanto tempo? Rosa sabia que não bastava apenas acordá-lo, agora, ela teria que ajudá-lo a reencontrar seu verdadeiro eu. Carlos olhou para a porta do hospital, onde a luz do sol começava a entrar. E se eu não soubesse sequer por onde começar? As palavras deixaram seu lábio como um sussurro desesperado, mas carregado de esperança. Rosa apertou mais a mão dele, trazendo um toque de amor e encorajamento. Nós vamos descobrir juntos, Carlos. Você não está sozinho. A batalha começou, e eu estou ao seu lado. Vamos encontrar o primeiro passo. O que você sonhava antes? E assim, enquanto o bate-papo diminuía, uma nova onda de excitação percorreu a sala. A luta estava apenas começando, e a resposta de Carlos poderia determinar não apenas seu futuro, mas o deles também. Nesse momento, o capô da porta se abriu novamente, e uma enfermeira de expressão séria entrou. Carlos, vamos precisar fazer alguns exames agora. Você está pronto? O coração de Rosa acelerou novamente. Quais verdades seriam reveladas por detrás daqueles exames? O que essa nova fase reservava? Carlos olhou para a enfermeira, um misto de medo e curiosidade em seu olhar. O movimento dos profissionais de saúde ao seu redor era como uma dança organizada, cada um cumprindo um papel essencial em um cenário que, de certa forma, parecia surreal. Ele não estava no controle, de repente, aquela sensação de impotência tomou conta dele. Pronto? Estou pronto, ele disse, tentando transmitir confiança, mas a tremura em sua voz não passou despercebida. Rosa ouvia tudo, seu coração disparando como um tambor. As palavras deixaram Carlos mais vulnerável, e ela queria protegê-lo de qualquer dor. Vou ficar aqui, tá bom? Você é forte, você consegue, sussurrou ela, como uma mãe que encoraja o filho a dar o primeiro passo. Em um piscar de olhos, a enfermeira começou a organizar os equipamentos. A luz fluorescente do quarto deixava tudo mais frio, mais distante, e Carlos se sentia pequeno novamente, como se estivesse sendo invadido por memórias do passado. Aquela era a mesma luz que lhe lembrava de momentos de solidão e incertezas. Isso vai ser rápido, Carlos, disse a enfermeira, enquanto conectava os fios. Um aperto no peito o torturava, como se o ar estivesse esgotando-se antes mesmo de começar. Ele tentava desviar o olhar, mas era impossível. Rosa estava ali, com o rosto iluminado por um sorriso encorajador. Então, como que por instinto, ele virou a cabeça completamente até ela, buscando um alicerce no olhar que sempre foi a sua âncora. O momento fez seu coração apertar, mas também trouxe uma brisa suave de esperança. No instante seguinte, uma dúvida passou pela sua mente como uma sombra. E se eu não voltar a ser quem eu era? A ideia de que sua antiga vida estava tão distante lhe causava um rebolo de emoções. Carlos, eu sei que está difícil, mas você tem coragem. Lembre-se de quem você era, do que sonhava. Você ainda pode ser essa pessoa, mas precisa enfrentar isso agora, disse Rosa, com firmeza em sua voz. As palavras saíram como um mantra, uma oração sussurrada que enchia o ambiente de esperanças renovadas. E, enfim, os exames começaram. Cada dispositivo que se aproximava dele parecia fazer um som familiar, mas ao mesmo tempo inquietante. Carlos olhou para cima e viu Rosa segurando a sua mão com força, como se pudesse passar toda a energia dela para dentro dele. No fundo, sabia que seu maior erro seria desistir não só por ele, mas por ela, por todos que estavam lutando ao seu lado.
O diagnóstico que viria a seguir poderia ser um divisor de águas, mas Carlos já havia se comprometido a abraçar a sua nova jornada. Ele sorriu, não porque estava confiante, mas porque a necessidade de lutar acendeu algo dentro dele. Se não conseguisse encontrar o caminho sozinho, tinha Rosa, sua irmã e todos ao redor dele. Os exames continuaram, e ele sentiu a tensão nos rostos da enfermeira e do médico. O silêncio era pesado, quase palpável, e o olhar de Rosa parecia implorar por respostas. Vou ficar bem. O que quer que descubram, vou enfrentar, murmurou Carlos, se surpreendendo com a convicção nas suas palavras. Finalmente, o médico retornou, com uma expressão grave. Carlos segurou a respiração, enquanto Rosa apertava ainda mais sua mão. A revelação estava prestes a acontecer, e o que quer que viesse a seguir poderia mudar sem volta tudo o que ele conhecia. Carlos, começou o médico, com a voz tensa, o que precisamos discutir pode afetar todos os planos que você tem. As palavras pairaram no ar, e a expressão de Rosa ficou em um misto de ansiedade e esperança. O futuro estava a poucos sussurros de distância, e mas qual seria o impacto dessa conversa? Carlos sentiu seu coração parar por um instante. As palavras do médico martelavam em sua mente, como um eco distante que se aproximava. Ele olhou para Rosa, que continuava a segurar sua mão, os olhos dela transbordando uma tristeza silenciosa e um lampejo de esperança. O que o médico ia dizer poderia mudar tudo. Ele intuiu que as respostas que buscava estavam muito além do que poderia imaginar. O resultado dos exames, começou o médico, hesitando, como se escolhesse cada palavra cuidadosamente. Descobrimos algo inesperado. Sua condição é mais grave do que pensávamos. Você não está apenas enfrentando um tipo comum de tratamento, Carlos. Você precisa de um transplante de órgãos. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Carlos não conseguia processá-las. Transplante? A ideia parecia cinza, como uma sombra sufocante que se aproximava dele cada vez mais. Ele queria perguntar mais, entender os detalhes, mas a mente girava como um furacão de emoções. Rosa, ao seu lado, corou como se uma tempestade a atingisse, mas ainda assim se manteve firme. Isso significa que você pode? A voz de Rosa quase falhou. Carlos percebeu o olhar aflito dela, e um novo tipo de vulnerabilidade envolveu o ambiente. Ele se sentiu perdido, invadido por um medo primal, um receio profundo do que poderia acontecer a seguir. Mas, ao mesmo tempo, uma força inexplicável começava a brotar dentro dele. Sim, há possibilidades, mas o médico continuou, mas Carlos não ouvia mais. Seu pensamento estava distante, focado na possibilidade de se encontrar novamente. Ele se lembrou das risadas, dos planos de futuro, até mesmo da última discussão boba que teve com Rosa sobre qual pizza pedir. Era tão fácil se perder em momentos simples, e ele queria mais disso. Não queria permitir que as sombras o absorvessem. Carlos, você ainda está aqui comigo, Rosa interrompeu seu torvelinho de pensamentos. E, qualquer que seja o resultado, nós vamos encarar isso juntos, certo? Ele sentiu a força da mão dela, como um farol em meio à tempestade. Eu estou aqui e vou lutar por você. As palavras de Rosa o levaram a um instante de clareza. Ele não estava sozinho. Não importava quão sombria a situação parecesse, havia um vislumbre de luz na presença dela. E a luta não era apenas sua, ela era de todos que o amavam. Então, o que eu preciso fazer, doutor? Questionou Carlos, com um tom mais firme que antes. Vamos em frente. Quero lutar por isso. As palavras saíram com mais fervor do que ele pensava ser capaz. Ele não ia se deixar abater sem dar uma luta, sem tentar cada alternativa. Vamos precisar agir rápido. A lista de espera para a transplantação pode parecer longa, mas há maneiras de acelerar isso. Precisamos mobilizar sua família e amigos, buscar doadores potenciais, tudo isso é essencial, explicou o médico, a esperança de volta ao seu tom de voz. Enquanto o médico discorria sobre os próximos passos, Carlos olhou nos olhos de Rosa, tentando buscar no fundo daquelas íris a coragem que precisava. Ali estava o amor mais puro que ele já conhecera.
Ele percebeu que a luta teria que vir de dentro, mas Rosa seria seu escudo, sua força, sua motivação. Carlos, você é um lutador, e eu sou sua maior fã, Rosa disse, acariciando sua mão. E nesse momento, Carlos sentiu algo mudar dentro dele. Uma nova determinação despertou. Mas então, uma figura inesperada apareceu à porta, com uma expressão que misturava angústia e esperança. Carlos não sabia quem era, mas o olhar daquela pessoa parecia pronto para mudar mais uma vez o curso de sua vida. Desculpem a interrupção, mas eu sei algo que pode ajudar Carlos, disse a visitante. O que ela tinha a dizer era um mistério, mas um mistério que poderia ser crucial. Quais segredos ela traria à tona? A mulher parou à porta, suas mãos trêmulas segurando uma pastinha de documentos. Carlos a observou com curiosidade, enquanto Rosa apertava um pouco mais a mão dele, como se tentasse transmitir energia e coragem. Desculpe a intromissão, mas eu sou a Cleide. Trabalho aqui no hospital como faxineira. Ouvi sobre a sua situação e tenho algo que acredito ser importante. A voz dela era suave, mas cheia de uma firmeza que ecoava na sala. Como você pode ajudar? Perguntou Carlos, sua curiosidade superando a desconfiança. Ele não esperava que uma faxineira tivesse alguma informação valiosa, mas o retorno esperado da vida começava a parecer um labirinto onde qualquer pista era bem-vinda. Cleide respirou fundo, como se tivesse que reunir coragem para tocar em um assunto delicado. Eu conheço alguém, um doador em potencial. Conheci a família dele, e o estado dele é complicado. Ele está em coma, mas eles estão dispostos a conversar. Pensaram que talvez você pudesse ser uma opção. Carlos sentiu uma onda de emoções variadas. Esperança e medo misturaram-se como um coquetel explosivo. Como você soube disso? Você acha que isso pode realmente funcionar? A cada nova frase dela, ele sentia que o chão sob seus pés mudava. Rosa observava Cleide com atenção, tentando conectar os pontos. E quem é essa pessoa? A pergunta dela, ainda com um tom suave, deixou uma expectativa no ar, como se todos estivessem esperando pelo próximo espaço de luz em meio à escuridão. É um jovem chamado Lucas. Ele sofreu um acidente e não há perspectivas de recuperação, mas sua família quer que algo bom saia dessa tragédia. Eles estão buscando um destinatário. Nunca tive coragem de me envolver desse jeito antes, mas algo me dizia que você precisaria saber. Aquele nome ressoou em Carlos como um chamado inesperado. Lucas, um desconhecido, poderia ser a chave para sua salvação. Ele olhou para Rosa, que também refletia uma mistura de esperança e receio. Mas e se não der certo? E se isso for mais uma ilusão? A pergunta não saía da cabeça de Carlos. Cleide percebeu a hesitação deles. Eu sei que é uma decisão difícil. Mas você tem uma chance. Não podemos deixar a situação do Lucas ser em vão. Você se tornaria a voz dele, a vida dele. Se isso acontecer, você terá a sua chance novamente. Carlos sentiu o peso daquela escolha. Seria justo aceitar uma vida para salvar outra? Ele experimentou a ideia, como um recipiente cheio de emoções transbordantes, entre o desejo de viver e o fardo da responsabilidade. Como se tivesse que decidir entre dois destinos incertos, ele respirou fundo. Rosa, iniciou, mas foi interrompido por Cleide, que acrescentou, eu posso ajudar a facilitar a conversa. O que você decidir, serei seu apoio. Não há muita gente disposta a lutar com você, mas se você estiver disposto, quero ser a ponte. Carlos ponderou, pensando no que realmente significava lutar, e em como a vida não era apenas suas dores, mas também uma teia de interconexões e solidariedade. Vamos fazer isso, disse, sua voz agora mais firme. O coração batia forte, mas uma nova luz começava a nascer em seu interior. Era hora de agir. E, mesmo em meio ao medo, reconhecia que a vida valia cada esforço. Cleide sorriu, como se o ato de determinação de Carlos já fosse um passo enorme em direção à luta pela vida. Ele saberia o resultado das consequências, mas agora estava pronto para enfrentar o futuro. No entanto, à medida que ela começava a explicar como poderia fazer essa conexão com a família de Lucas, uma nova angústia invadiu a sala.
Uma batida forte na porta interrompeu a conversa, e Carlos sentiu um arrepio na espinha. O que será que estava prestes a entrar? O que mais a vida lhe reservaria? A batida na porta reverberou na sala, interrompendo aquele momento de esperança e apreensão. Carlos trocou olhares rápidos com Rosa e Cleide, e um clima de expectativa envolveu o ambiente. O som abrupto parecia tanto um aviso quanto um chamado à ação. Quem será agora? Carlos murmurou, a voz desgastada pela tensão. Ele se levantou devagar, sem saber se estava pronto para mais emoções. Cleide, percebendo a inquietação dele, se adiantou. Deixe-me ver, disse, movendo-se em direção à porta. Sua presença, apesar de discreta, irradiava uma força que parecia infundir coragem em todos ao seu redor. Quando ela abriu a porta, a luz do corredor inundou a sala. Uma mulher de semblante preocupado, segurando um crachá do hospital, entrou. Seu olhar intenso e determinado imediatamente chamou a atenção. Você é Carlos. A voz dela, firme e direta, deu um nó no estômago do rapaz. Sou eu, respondeu, a insegurança se misturando à curiosidade. Precisamos falar. É sobre Lucas. O coração de Carlos disparou ao ouvir o nome. Era como se o próprio destino o chamasse. Rosa se aproximou, colocando uma mão no ombro de Carlos. Calma. O que você sabe sobre ele? A nova chegada respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo profundo. Eu sou a doutora Marisa. Trabalho na equipe que cuida do Lucas. Eu ouvi sobre sua situação e da possibilidade de ser o doador. Mas precisamos esclarecer algumas coisas. Carlos hesitou, lutando contra um turbilhão de sentimentos. O que você quer dizer com esclarecer? Marisa olhou para Cleide, como que buscando a permissão dela. Não é uma decisão simples, Carlos. Os riscos, os impactos. Não envolve apenas a questão médica. A família de Lucas, eles estão numa situação delicada. O peso das palavras dela caiu sobre Carlos como uma pedra. Ele encarou o chão, tentando processar tudo. Como lidar com a ideia de que sua escolha afetaria não apenas a sua vida, mas também a de outra família, de outra pessoa? Eu preciso saber, Lucas tem chance? Há alguma possibilidade dele voltar, ou isso é apenas uma forma de salvar a minha vida? A pergunta arrastou-se pela boca de Carlos, carregada de desespero. Marisa hesitou, e o silêncio se estendeu. O que posso dizer é que a situação dele é muito grave. A família decidiu que, se houver mesmo a possibilidade de um salvamento, eles gostariam de considerar isso, mas estão perdidos, fora da realidade. Carlos sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Ele se lembrou das palavras de Cleide sobre ser a voz de Lucas, mas agora parecia ver muito mais na linha do que ele havia imaginado. Dúvidas começaram a assolar sua mente. E se eu não conseguir? A doutora suspirou, por um instante parecendo vulnerável. Essa é uma questão que não podemos responder. A vida é imprevisível, mas você precisaria ter certeza da sua decisão. Para você e para Lucas. E isso, Carlos, é algo que apenas você pode decidir. Rosa apertou a mão dele, transmitindo força, enquanto a sala parecia encolher ao redor deles. O peso do mundo estava sobre os ombros de Carlos, enquanto a vida se conectava de formas nunca antes imaginadas. É uma escolha difícil. Eu não posso decidir isso sozinho, disse, com a voz trêmula, a ansiedade crescendo. Vamos ajudar você. Vamos conversar com a família de Lucas. Juntos, disse Cleide, olhando Carlos com determinação. No entanto, o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Enquanto a conversa se desenrolava, uma nova batida se fez ouvir, desta vez mais estrondosa e urgente. Carlos teve a sensação de que algo maior estava prestes a entrar, um aviso que ele não poderia ignorar. O que mais esperava por ele nessa jornada? O que aquela batida poderia revelar? A batida na porta ressoou mais uma vez, como um eco insistente, cortando a tensão na sala. Carlos olhou para Marisa, e uma onda de curiosidade misturada com medo passou por ele. Ligeiramente nervoso, ele tomou um passo à frente, mas Cleide já estava se movendo outra vez, desta vez com um passo mais firme,
quase protecionista. Eu vou ver. Fique aqui, ela disse, lançando um olhar reconfortante para Carlos e Rosa. A doutora Marisa observou com uma expressão neutra, presa entre a urgência do momento e a razão pragmática. Era claro que o que estava em jogo ia além da cirurgia. Havia vidas conectadas, esperanças e desilusões entrelaçadas em um fio delicado. Quando Cleide abriu a porta, um homem de paletó escuro e expressão grave entrou. Sua presença, quase dominadora, trouxe uma nova camada de tensão ao ambiente. Desculpe interromper. Eu sou o advogado da família de Lucas, disse ele, a voz ressoando com uma autoridade que fez o ar parecer ainda mais pesado. Carlos sentiu um frio na barriga. Um advogado? Não era exatamente o que esperava. Ele trocou olhares nervosos com Rosa, que mordeu o lábio, enquanto Cleide parecia ponderar os próximos passos com cautela. Precisamos conversar sobre o futuro de Lucas, continuou o advogado, ajustando os óculos que repousavam em sua ponte nasal. A família está enfrentando uma série de decisões difíceis, e a possibilidade de um transplante é uma delas. Para seguir adiante, precisamos de algumas informações. E de sua decisão, Carlos. A tensão dentro de Carlos se intensificou. Ele não tinha certeza se a presença do advogado fazia sentir mais pressionado ou mais informado. Sobre o que você está falando exatamente? Ele perguntou, a insegurança borboleteando em seu estômago. O advogado olhou diretamente nos olhos de Carlos. Lucas é um homem com bens consideráveis e uma vida complexa. Ele sempre quis ser um doador de órgãos. Mas, e isso é importante, a família não está apenas lutando pela saúde dele. Eles também estão enfrentando questões legais a respeito do que isso significa para eles, emocionalmente e financeiramente. Rosa pôs a mão na boca, como se quisesse conter a onda de emoções que flutuava pela sala. Cleide, por outro lado, ficou em silêncio, absorvendo cada palavra, como se tentasse conectar as peças de um quebra-cabeça muito complicado. Isso é insano, Carlos murmurou, quase para si mesmo. Estou aqui pensando na vida do Lucas, e agora você me diz que isso também envolve dinheiro e decisões legais? Isso não pode ser real, infelizmente, é muito real, respondeu o advogado, a serenidade dele contrastando com a tempestade emocional que se formava em Carlos. A sala parecia girar ao redor dele. Ele pensou no que estaria em jogo, não apenas a saúde de Lucas, mas sua vida e a de sua família, em um mar de incertezas. E se eu decidir não ser o doador? O que vai acontecer com ele? O advogado respirou fundo. Então, Lucas continuará em coma. A chance de uma recuperação completa é pouca, mas se você não decidir, a família de Lucas terá que buscar outra alternativa. E a luta dele se tornará ainda mais intensa. Você pode muito bem ser a única chance deles. O silêncio tomou conta da sala, o peso das palavras do advogado suspendendo o tempo de uma forma quase surreal. Carlos sentiu os olhos de todos sobre ele. Era uma escolha que envolvia não apenas seu futuro, mas o futuro de um homem que se encontrava à beira do abismo. A batida na porta, que inicialmente parecia ter preparado a cena para o que estava por vir, agora soava como um prenúncio de decisões difíceis, reencontros e despedidas. Eu preciso de tempo, Carlos disse, a voz carregada de uma angustiante incerteza, enquanto sentia que o chão estava prestes a se abrir sob seus pés. Nesse momento, o celular de Cleide vibrou com força. Todos se viraram, e a expressão no rosto dela mudou de esperança para pânico. É do hospital. Precisamos atender isso agora. Com a sala em tensão e os corações acelerados, a pergunta pairou no ar, o que mais estava prestes a ser revelado? O ambiente estava tenso, e a sala do hospital vibrava com uma mistura de ansiedade e esperança enquanto Cleide atendia a ligação. A voz do doutor na linha parecia distante, mas a urgência era palpável. Carlos olhou para Rosa, que segurava sua mão com firmeza, como se pudesse transferir toda a sua força através daquele toque. Muito bem, doutor, Cleide respondeu, com o olhar fixo na tela do celular. Entendido. Estaremos aí em breve. Ela desligou e respirou fundo, a expressão mostrando que a notícia era significativa. Carlos, começou Cleide,
dão notícias sobre Lucas. A situação dele piorou e eles estão considerando a possibilidade de um procedimento de emergência. Precisamos ir até a sala de cirurgia agora, precisamos entender a urgência. Procedimento de emergência? Ecoou Carlos, surpreso. O seu coração disparou. O que isso significa para mim? O que você decidirá hoje pode fazer toda a diferença, Carlos. Precisamos avisar a família de Lucas e abrir um diálogo real. Não podemos deixar essa oportunidade passar, disse Cleide, sua voz determinada. Rosa apertou a mão de Carlos com mais força, seus olhos brilhando em meio à incerteza. Se você estiver pronto para isso, podemos marcar um encontro e eles poderão lhe contar mais. Mas é preciso decidir, Carlos. O que você se sente disposto a fazer? A sala girava ao redor dele, e o peso daquela escolha se tornava cada vez mais intenso. Carlos olhava para as pessoas ao seu redor, Rosa, Cleide e até o advogado, que aguardavam ansiosamente por uma resposta. Eu preciso ir com você, Carlos decretou, levantando-se, sua voz agora carregada de uma nova determinação. Se Lucas é a chave para minha cura, se eu puder ser a chave para a dele, então precisamos nos encontrar. O grupo se pôs em movimento, seguindo Cleide pelos corredores do hospital. A adrenalina pulsava nas veias de Carlos, cada passo o aproximava da resposta que tanto desejava. A expectativa pairava no ar como uma brisa mística enquanto eles seguiam para a sala onde Lucas estava internado. Ao chegar, encontraram a família dele, um grupo de rostos pálidos e preocupados que exibiam uma mistura de tristeza e esperança. Os olhos de todos se voltaram para Carlos, e aquele momento fez seu coração disparar. Uma mulher idosa, aparentemente a mãe de Lucas, olhou nos olhos de Carlos, e com um fio de voz, perguntou, Você é Carlos? O homem que pode salvar o meu filho? Carlos engoliu em seco, sentindo a responsabilidade se acumular sobre os ombros. Sim, eu sou. Eu quero ajudá-lo. Mas preciso entender tudo o que ele está passando. Com isso, a família de Lucas começou a compartilhar histórias sobre o rapaz, suas paixões, suas lutas e os sorrisos que outrora iluminavam seus rostos. Enquanto contavam, Carlos lembrou-se das palavras de Rosa sobre amor e conexão. Ele se sentiu cada vez mais vinculado a Lucas, como se suas vidas estivessem interligadas por forças invisíveis. Ele sempre quis ser um doador, sempre se preocupou em ajudar os outros, disse a irmã de Lucas, com os olhos marejados. É como se ele estivesse esperando por você a vida toda. A força daquelas palavras tocou o fundo do coração de Carlos. E se eu falhar? E se nada disso funcionar? Ele murmurou, a vulnerabilidade transparecendo em sua voz. O pai de Lucas apresentou-se e se aproximou. O que temos é uma chance, Carlos. Isso é tudo que podemos pedir. E você não está sozinho. Estamos aqui, juntos. Aquelas palavras trouxeram um novo senso de propósito a Carlos, e, por um momento, o medo se dissipou. Ele olhou para Rosa, que mantinha seu olhar firme, cheia de apoio e amor. O encontro fez com que ele se sentisse fortalecido, como se estivesse lentamente encontrando seu lugar no mundo. Quando o médico chegou para discutir as opções, apresentando um caminho possível, Carlos tomou coragem e declarou, estou disposto a lutar por Lucas. Quero ser o doador. Um murmúrio de surpresa e assombro percorreu a sala. Rosa sorriu, as lágrimas rolando pelo rosto, agora de felicidade. Todos na sala se uniram em um abraço silencioso. Enquanto os olhos de todos se encontravam, Carlos percebeu que aquele era o momento que ele esperava, um passo em direção à transformação não apenas da sua vida, mas das vidas de todos os que estavam envolvidos. Ele sentiu que não estava apenas salvando uma vida, estava também se redimindo, se reconectando com a verdadeira essência do que significa viver. O procedimento e a forma como tudo ocorreria foram discutidos na sala, e enquanto Carlos se preparava para o que estava por vir, ele tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa, pegando um novo rumo em sua vida. Ele finalmente entendia que o dinheiro não trazia felicidade, mas a conexão humana, o amor, o sacrifício e a empatia, isso tudo era o que realmente contava.
Então, cercado pela família de Lucas e por Rosa, Carlos fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele emergiria desse processo não apenas como um homem curado, mas como um ser humano transformado, alguém que finalmente se permitiria amar e ser amado. O futuro ainda era incerto, mas naquela sala, no calor das emoções e no calor de abraços sinceros, Carlos descobriu que o verdadeiro valor da vida não estava em ter tudo, mas na capacidade de dar tudo. E ao sair da sala, as esperanças e sonhos iluminavam seu caminho. O fim de um ciclo, o início de uma nova vida. Se você achou essa história tocante e quer acompanhar mais aventuras incríveis como essa, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração profundo. Além disso, deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa mensagem poderosa com o mundo. Comente suas reações e teorias sobre esse final emocionante, sua opinião é muito importante. E lembre-se, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa história. Vamos juntos espalhar essa energia positiva.